Qual deve ser o envolvimento do cristão com a política? E aí, pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu estou aqui em mãos uma carta pastoral com algumas anotações aqui. Essa carta pastoral foi aprovada no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil este ano de 2022. E eu gostaria de tecer alguns comentários sobre ela, para quem tiver interesse e tiver acesso aos documentos e quiser ver na íntegra. É referente ao documento 219, você pode pesquisar, e o protocolo é 208. E você pode pesquisar por carta pastoral, vai ser bem fácil ali, sobre ética na política. O que eu acho interessante aqui é que duas considerações me chamaram a atenção. Uma delas é quanto aos dilemas e perigos hoje representados pela atividade e participação na vida política nacional. E uma outra consideração diz respeito à Assembleia Geral de 1938 sobre o tema. Essa Assembleia de 1938, você já tem ideia aí, né? É bem antiga, e foi afirmado o seguinte: que o ministro não pode interferir numa campanha política sem juízo de sua obra evangélica e influência espiritual e que precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão divididos. Além de outros considerandos aqui, me chamou a atenção pelo seguinte, porque é uma, digamos assim, a ideia por trás aqui é comunicar, orientar, né, pastoralmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, com respeito à vida política, tanto de quem se envolve quanto se envolve, e aqui eu me refiro ao envolvimento assumindo a vida pública, né, se candidatando, mas também quanto ao envolvimento de eleitores, e aí inclui todos nós, né? Então eu achei interessante. Eu não vou trazer toda a carta aqui, são 19 páginas, né, em formato de A4 aqui, né, de PDF, então é bastante coisa, mas eu queria só comentar algumas coisas sobre a importância dessa carta, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que assim, é uma carta simples, né? Ela não responde a todos os dilemas ou todos os anseios que estão representados em relação a cristianismo e política, né? Há muita coisa sobre esse assunto e quando se pensa dessa forma, 19 páginas é até pouco, né? Mas assim, o que eu achei interessante é que logo na introdução da carta diz que é recomendado que todos nunca abdiquem de seus direitos e deveres de cidadãos. Mais à frente é comentado um pouco mais sobre isso, mas isso me fez pensar sobre a prática, né, de alguns de, por exemplo, não votar ou anular voto. Como é que isso é visto, né? E, de certa forma, em relação a essa questão do voto, do comprometimento ou não comprometimento, ela acaba tocando nisso, o que eu achei interessante e leva a gente a questionar algumas coisas, né? Logo na primeira parte aqui, cujo título é Política, suas funções e utilidades na vida pessoal e na sociedade, a gente tem alguns princípios gerais do entendimento do que é política. A gente tem, primeiro aqui, o conceito de política, né? O conceito de política diz respeito a um conceito de relacionamento em sociedade. A palavra política, que vem de polis, fala de cidade, ou seja, a partir do momento que você se relaciona com outras pessoas que não é você mesmo, que não é sua família, mas você faz parte de um mesmo ambiente em comum ali, né? Isso é política, de alguma forma, né? Então, política tem a ver com isso e com regras e leis para administrar esse interesse comum. Então, quando se pensa na essência de política, a gente já tem algumas coisas interessantes que é diferente, por exemplo, da esfera religiosa ou da esfera eclesiástica, né? A política busca um interesse comum, né? Um interesse da coletividade, né? Do grupo ali. E na esfera religiosa, é claro que a gente quer o bem daqueles que fazem parte do nosso ambiente eclesiástico, mas o que se rege não é meramente o interesse comum ou da coletividade, mas é o que é estabelecido na palavra de Deus e de acordo com cada igreja, de acordo com a tradição cristã ou religiosa daquela denominação ou daquela igreja. Então, só aí a gente já tem algumas diferenças, né? Mas
Me chamou a atenção aqui o seguinte, a respeito, ainda nesse trecho, né, sobre as funções da política, diz assim: a sua função é atingir os objetivos voltados aos interesses dos cidadãos e do Estado. O centro da atividade política e de seu estudo são invariavelmente a coletividade e tudo o que seja em prol do interesse de todos. A política, dessa forma, existe para assegurar a estabilidade social, não devendo servir a interesses particulares ou grupais. Esse ponto aqui é bem interessante, eu grifei duas vezes aqui, né? Porque eu até vi em um livro, eu não lembro o título do livro agora, mas sobre cristianismo e política, esse tipo de coisa, né? Religião e política. E o pastor, ele dizia o seguinte, que mesmo quando se tem um candidato cristão, ele não deve administrar visando somente os interesses dos cristãos. E é o que muita gente pensa, erroneamente, né? E a carta pastoral da IPB vai nesse caminho. O objetivo político não é o benefício de um grupo específico. Ainda que você faça parte desse grupo específico, você não pode governar somente para ele. Você tem que governar para todos, para o bem de todos, o interesse de uma coletividade, né? Então, já temos esse ponto aí para a gente pensar, né? Um outro destaque que diz assim: o Estado, dotado de poder sobre todos os cidadãos, existe somente para realizar o que seja de interesse da sociedade. Novamente, né? A ideia de não ser de interesse em particular, mas ser de interesse geral, público, né? Essa é a ideia da política. E aí, dentro ainda desse ponto, né, de considerandos, aqui diz o seguinte: o poder e base legal da política e seu exercício em nosso país. E aí, ele é colocado aqui, né, como o alicerce do poder político, como a Constituição Federal, e é destacado aqui a respeito do seu primeiro artigo o seguinte, no parágrafo único: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. E aí, como é que a carta pastoral interpreta esse ponto? Né? Diz o seguinte: as pessoas são o elemento vivo da composição de um Estado. São elas, ou seja, somos nós, né, a fonte do poder existente que, originado em cada cidadão, é convergido no Estado e nele se projeta, passando ele a gerir esse poder que é exercido sobre todos, né? Então, assim, ainda que haja representantes políticos, né, que ocupam seus cargos de poder executivo, legislativo, judiciário, né, eles têm esse poder que isso vem do povo. Então é interessante, né, esse aspecto do interesse do povo, o interesse comum, né? Parece que a carta pastoral, assim, eu confesso que eu não sou muito entendedor, né, dessa área política, entendo ser uma área importante, mas o que percebo é que a carta pastoral ela caminha na ideia da definição de política e na interpretação de como acontece no Brasil, e até de certa forma essa definição ela caminha por um tom de apoio, né, de concordância talvez, bem na linha democrática. Me pareceu isso, né, de democracia mesmo, né? E aí, um outro ponto aqui, logo mais abaixo, diz o seguinte: como cristãos firmados na palavra de Deus, sabemos e cremos ser ela a fonte de todo poder. Então, de onde vem essa ideia, esse conceito de política a partir da palavra de Deus? E aí nós temos algumas menções, alguns textos aqui que dá base para o que é o Estado, né? Qual é a função do Estado ou como é política segundo a Bíblia, né? E aqui é destacado alguns textos, Romanos capítulo 13, de 1 a 7, obviamente, né? Sinta ainda aqui João 14, 2, né? Em relação à nossa pátria não ser aqui, né? Nós sermos cidadãos dos céus. E Hebreus 11, 16 também, que caminha nessa mesma ideia. E aí um trecho diz o seguinte: como cidadãos de dois mundos, o terreno e o celestial que somos, faz-se muito importante o termo consciência de nossa pátria. Não é esta em que estamos por um breve tempo, né?
Então, nós fazemos parte dessa pátria? Sim, até diria obviamente, mas não é a nossa pátria verdadeira ou fundamental, é a nossa pátria passageira, né? Por sermos cidadãos desse mundo terreno, somos por um tempo, mas somos também cidadãos da pátria celestial, né? Então essa é a grande ênfase cristã, né? E aí, o ponto 2 que eu achei talvez o mais prático, né, que a gente consegue visualizar alguns paralelos muito interessantes, diz o seguinte. Deixa eu mudar meu apoio aqui, que eu tô ficando com o braço doendo. Vamos lá. Ponto 2 diz assim, a respeito da necessidade de prevalência de valores e princípios éticos na prática política. Então, a que isso se refere? Olha só. Esse trecho começa com a seguinte afirmação. Em dias tão controversos e de extremas polarizações sociais e políticas, como os atuais conceitos e ideologias surgem a todo instante, tentando trazer algum tipo de diretriz ao colapso moral de nossa sociedade, sobretudo na esfera política. Esse fogo cruzado de ideologias humanistas e franca hostilidade à fé cristã torna necessário e urgente um referencial ético e moralizante que nossa Igreja Nacional, firmada nas Escrituras Sagradas, dispõe-se a apresentar neste documento. Então, no ponto 2, mais à frente, eu acho que a gente vê mais o cerne do objetivo desse documento, né? O que eu achei bem interessante, eu acho que a gente deveria ter mais destaque disso no início, mas, enfim, bem interessante deixar isso bem claro, né? Diz ainda aqui o documento, nós cremos que das Escrituras emergem princípios e valores que norteiam e fundamentam uma sólida e consistente base para a ética na política. E aí, o que se segue aqui são alguns pontos com categorias, né, desses princípios e valores para essa ética na política. Eu vou comentando, tentar ser um pouco mais breve nesse trecho, porque são vários. E aí diz o seguinte, a instrução bíblica sobre a política e o seu exercício. E aí o ponto é que das escrituras a gente tem os princípios éticos para nortear toda a vida e sociedade, né? E esse entendimento de responsabilidade dos governantes, independente de sistemas, culturas, épocas, a gente tem a Bíblia sendo aplicada, é possível aplicar a escritura sagrada. Então, o que temos na Bíblia que dá luz para a gente entender melhor o que é política ou como o cristão se relaciona com política? São alguns princípios, né? Um deles, e aí o primeiro, e na minha opinião mais importante, é Deus governa o mundo soberanamente. Portanto, todo poder e autoridade procedem de Deus e a Ele pertencem. Essa afirmação é muito forte, tem alguns textos bíblicos aqui embasando isso, mas me chama muita atenção aquele diálogo de Jesus, né, com Pilatos, né? É com Pilatos, né? Que ele diz assim, olha, você sabe que eu tenho a autoridade, que eu tenho poder para te libertar? E Jesus diz, olha, você não tem poder algum se não for dado do alto, né? Então, essa mentalidade de Cristo é que nós precisamos ter. O poder vem de Deus. Mas o político vai acabar com essas instituições, vai acabar com o Bolsa Família, vai trazer a salvação do nosso país. Não, ninguém vai acabar com nada, nem destruir nada se isso não vier de Deus. A nossa confiança, acima de tudo, está em Deus. E isso faz toda e total diferença nos nossos anseios políticos. Tem gente que se desespera demais, que chora, que morre por causa de político, seja a favor ou contra. E existe até discussões a respeito de idolatria, que muitas vezes é vista a idolatria como um amor exacerbado, mas existem discussões até mesmo quanto ao ódio, né? Às vezes as pessoas têm um ódio tão repulsivo a algumas figuras políticas que aquilo parece evidenciar igualmente uma idolatria, né? Assim como aqueles que amam demais. Então, por que existe essas emoções tão descontroladas e tão intensas? Porque perde-se a ideia de que Deus está no controle, né? E precisamos lembrar disso. Como cristãos, deveria ser óbvio isso, mas infelizmente muitos têm esquecido desse princípio
tão básico, né? Então, a respeito da autoridade de Deus, é destacado aqui alguns pontos, né? Toda a autoridade a respeito de Deus ser soberano sobre todas as coisas e tudo vir da vontade dele, temos algumas consequências disso. Primeiro, toda autoridade é constituída por Deus. Não existe autoridade que não seja ali posta pelo próprio Deus, até mesmo autoridades más, sim, isso faz parte da soberania de Deus também. As autoridades estão a serviço de Deus, né? Isso significa que Deus usa as autoridades deste mundo para cumprir com os seus propósitos, né? E aqui ele cita o uso, Deus usando as autoridades, usa a Confissão de Fé, capítulo 23, no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos a Deus. E a este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, o objetivo do Estado, né, do magistrado civil, mas também dos propósitos de Deus para tal, né? E ainda, sobre Deus ser soberano sobre todas as coisas, uma outra consequência disso é as autoridades são responsáveis diante de Deus. Obviamente, né? Isso compete a nós, sujeitos às autoridades, mas isso também pesa e muito sobre as autoridades. O texto da carta pastoral diz: investido de autoridade de governo por Deus, esses homens devem servir aos seus propósitos soberanos, o que faz dos governantes ministros de Deus, a quem hão de prestar contas, respondendo diante dele por todos os seus atos. Então, essa é uma fala até muito forte, né? Chamar governantes de ministros de Deus, o que significa isso? Ministro de Deus, né? Por exemplo, até na linguagem da confissão de fé, né? Ministro é pastor, né? É alguém, um homem de Deus, é alguém consagrado ao Senhor para pastorear o povo de Deus de acordo com a palavra, né? Como é que um magistrado civil, como é que um presidente, um governador, ele é um ministro de Deus? Alguns nem cristãos são, alguns nem têm temor de Deus. Mas o ponto aqui, colocado em Romanos, no capítulo 13, versículo 4, ministro de Deus é uma linguagem para dizer que Deus os usa, né? Eles estão ali cumprindo com o propósito de Deus, né? Mesmo eles nem sequer tendo consciência disso, né? Não percebendo isso. Então, essas são consequências aí da autoridade de Deus, né? E de sua soberania. E aí, um outro princípio também, igualmente importante, falamos de Deus como sendo soberano, agora vamos falar de nós, né? Os homens. O que o texto da carta pastoral destaca? O homem foi terrivelmente afetado pelo pecado, portanto se encontra no estado de total depravação moral. Há quem discuta, né, se o Estado ou política seria necessário se não houvesse pecado no mundo, né? Porque muito do que política lida é por causa de pecado, por causa de ganância, por causa de roubo, é por causa de maldade dos homens, por causa de propriedade privada que um quer tomar do outro que ele pertence e precisa botar ordem, segurança, enfim. Existem discussões se não houvesse pecado, se haveria política, né? Talvez sim haveria, uma vez que a gente precisa de orientação, né? A política diz respeito a leis que regem pessoas de fora de ambientes diferentes. Então, considerando que é do agrado de Deus uma cultura múltipla, né, de ambientes diferentes, de influências diferentes e que se relacionam entre si, tudo para a sua glória, eu creio que nesses relacionamentos precisa ter alguns princípios, né? Talvez teríamos uma política muito mais simples, mas certamente não seria como é hoje. Por quê? Por causa do pecado, né? Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, precisamos ainda mais de políticas públicas para lidar com esses pecados e com a quebra de alguns direitos de cada cidadão, né, digamos assim. E aí destaca-se aqui o seguinte, Romanos 3, né, versículos 10 a 12, um texto clássico ali a respeito de como a humanidade caiu e é carente da graça de Deus e a humanidade é má, né, em sua natureza, e afetados pelo pecado, os homens agora estão sujeitos aos
dítames de sua natureza caída e, por decorrência, são corruptos em seus intentos e ações. E quando a gente fala de corrupto, a gente geralmente pensa no quê? Realmente, esses políticos são corruptos, esses deputados são corruptos, esses vereadores, esses prefeitos, esse presidente, esses juízes são corruptos. Então, mas todo o poder emana do povo. Vocês acham que eles eram limpinhos e puros e quando chegaram lá eles se tornaram corruptos? Acontece que o texto nos lembra, né, que a corrupção não está no poder por si só. A corrupção está em nós, em nosso coração, né? Então, quais são os aspectos que a gente pensa sobre isso, a natureza do pecado? Por causa do pecado, os homens são inclinados a fazer o mal e não o bem. A doutrina do pecado original nos lembra que o homem está inclinado, está tendencioso a fazer o que é mal. Isso, de uma maneira mais geral da sociedade, envolve, né, a inveja, né, envolve usar da sua força para tomar o que é do outro, envolve desonestidade, envolve um monte de pecado. E na esfera pública, na esfera das pessoas que têm poder em suas mãos, envolve governar de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus benefícios, para ter cada vez mais e mais poder, né? Então, tudo isso está envolvido, é um princípio bíblico a respeito do pecado, né? Ainda que nós venhamos a nos chocar e nos indignar com esse tipo de coisa, e é importante que assim seja, não podemos achar que pecado ou corrupção é algo normal, mas a palavra de Deus já nos avisava sobre isso, né? A gente não descobriu agora que o homem é corrupto. A Bíblia já nos disse a esse respeito. Então, ainda diz o seguinte, que por causa do pecado, os homens manifestam anseios malignos do próprio coração, né? Então, por que a ideia de coração aqui é enfatizada? Porque coração é a sede, é o centro daquilo que nós somos. É comum a gente ver na sociedade falar de coração como algo emocional, né? Como sendo assim, apenas sentimentos, né? Te amo de todo o coração, meu coração ficou entristecido. E sim, é verdade, né? As emoções estão no coração, né? Nesse sentido. Mas, biblicamente falando, coração é mais do que emoções. Coração é a sede, é a essência, é o centro do nosso ser, daquilo que nós somos. Portanto, ao dizer que o pecado ela se manifesta a partir do coração, está dizendo que está no mais central daquilo que somos, né? Na raiz do nosso ser. Portanto, é muito intenso, é muito pesado e não dá para simplesmente tratar disso de uma maneira superficial, né? Você trata superficialmente, mas o coração ainda está prejudicado, né? Então, dessa forma, finalzinho desse parágrafo diz que sem a graça regeneradora do Espírito Santo, os homens permanecerão incapazes de resistir aos intentos malignos de seus corações. Isso é algo que a atuação do Espírito Santo, a salvação, a palavra que salva e refrigera a alma, não está na mão dos políticos, né? Então, daí a gente vê que o Estado também não é o salvador. A gente precisa lembrar disso. Tem gente que tem uma visão política como se o Estado fosse o salvador. E não é, né? Um outro ponto ainda sobre o pecado diz que, por causa do pecado, os homens estão em rebelião contra os preceitos divinos. Então, existe uma resistência aos mandamentos da palavra de Deus, ao que Deus tem a dizer para nós, né? E aí precisamos também reafirmar esse ponto, né? Então a gente já falou sobre a soberania de Deus, a gente já falou sobre o pecado e agora o outro ponto diz o seguinte: Deus concedeu virtudes e dons aos homens, portanto são potencialmente capazes de produzir e expressar valores e princípios éticos. Então, ainda que não seja possível alguém ser verdadeiramente salvo, regenerado, né, que é a ideia do novo nascimento, meramente pelos meios políticos, né? E a gente pensa, então, quem não ouve, não valoriza a palavra de Deus, não crê em Cristo, não vai obter essa salvação. Isso não significa que essa pessoa não vai servir em nada em princípios éticos. Isso não significa que, se a gente não espera que o Estado
nos traga a salvação, isso não significa que a gente não pode esperar nada do Estado, né? Se não há, por exemplo, né? Exemplo mesmo, enfim, se não há candidatos cristãos que eu reconheço que são servos de Deus, isso não significa que não há nenhum bom candidato para ser votado, né? Por quê? Porque Deus concedeu virtude e dons aos homens. Então, esse terceiro princípio bíblico aqui tem a ver com graça comum, né? Uma doutrina bíblica também que mostra que Deus concede bondade, né? Concede dons e talentos, virtudes e coisas boas, tanto para justos quanto para injustos, tanto para o seu povo como para aqueles que não são seu povo, né? A introdução desse ponto diz assim: apesar da condição de pecado e miséria herdada de nossos primeiros pais pela raça humana, aprove a Deus, livre e graciosamente, refrear e reprimir o poder destrutivo do pecado e manter, em certo grau, a ordem moral do universo. Então, Deus governa, controla esse universo, até mesmo em aspectos morais, até mesmo por meio de ímpios, por meio daqueles que não são seu povo, com uma tendência moral ali, né? A gente falou da tendência do homem para o pecado, mas existe sim algum senso de honestidade, de justiça, que ainda mantém essa sociedade, digamos assim, possível de viver, né? Porque se assim não fosse, seria impossível, né? Então, o que temos a falar dessa graça comum? A doutrina da graça comum demonstra que cristãos e não cristãos podem expressar valores éticos na sociedade. Sim, é possível ver coisas boas no ambiente político, né? É muito comum a gente ouvir falar mal de político, a gente falar mal de político, a gente não querer esperar nada de político, mas não precisa ser tão radical assim, né? A própria palavra de Deus nos lembra de que é possível vir coisas boas até mesmo de homens maus, mas não por causa deles mesmos, e não mesmo entendendo que essas são boas obras que vão trazer mérito de salvação para eles. Não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando de graça comum, ou seja, de mesmo pessoas más receberem algum tipo de graça de Deus que os capacita para fazer coisas que são verdadeiramente boas, né? Que trazem benefício para a sociedade, que são coisas justas, né, e agradáveis. A doutrina da graça comum demonstra que os cristãos e não cristãos podem circunstancialmente agir conjuntamente em defesa de valores éticos na sociedade. Olha só, cristãos e não cristãos podem agir juntos? Como assim? Circunstancialmente, em defesa de valores éticos na sociedade. Então, aqui eu tenho um ponto novamente que me chama a atenção para aquela separação de igreja e Estado, né? Por exemplo, é possível a gente ter uma boa relação entre igrejas de denominações diferentes. É possível haver uma boa relação, obviamente, entre uma mesma denominação e igrejas de cidades diferentes. Mas é muito complicado quando se tem um ecumenismo que ignora pontos fundamentais, doutrinariamente falando, para estar em um evento juntos, né? Um evento religioso, por exemplo, ou talvez um congresso na igreja, né? Ou um evento, um culto, né? Por exemplo, ecumênico, coisa desse tipo, acaba sendo complicado porque passa a comprometer o que é o próprio culto, o que é a própria prática eclesiástica. Porém, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui agora de valores éticos na sociedade. E aí sim é possível cristãos e não cristãos se unirem nesses valores, né? Então, é possível, inclusive, se unir a outros religiosos que nós, como protestantes, por exemplo, não reconhecemos, né? Se a gente tem um fim comum, e isso circunstanciado a um ambiente público, né? Pela luta em valores éticos. Então, é bem interessante, né? Esse destaque aqui, né? Ambos podem agir na defesa de valores éticos e princípios morais necessários ao bom ordenamento das coisas e ao bem comum, sempre que movidos pela luz interior irradiada pelo Criador, né? Então, essa luz interior que procede da graça comum, né? Então, é bem interessante esse ponto, e o que nos
alivia a consciência não só entre grupos, por exemplo, protestantes e católicos em favor da família, um exemplo mais geral e até comum de certa forma, mas também de certa forma em entender que certo político, mesmo não sendo cristão, ele possa ter certos valores éticos justos e ele garantir ali o meu voto, né? Ou melhor, eu votar nele, né? Não que ele venha exigir isso de mim, mas eu me comprometer a votar nele por entender que ali Deus pode usar para princípios cristãos, né? Isso não significa que eu concordo com tudo dele, mas significa que a gente acaba participando juntos, né? E isso é possível por causa da graça comum, né? E aí um outro ponto, depois de falar sobre esses princípios bíblicos, tem em relação à legitimidade bíblica da vocação política. Há quem pense que não cabe ao cristão se envolver com a vida pública, né? Há quem pense que a vida pública é tão pesada e tão suja que não dá para um cristão continuar ali, ou se continuar, isso levantaria até suspeitas, né? A gente não pode ter essa postura tão radical, porque é justo participar sim da vida pública, né? Não podemos demonizar, e aqui ele cita o exemplo, né, como fizeram alguns anabatistas, né, no passado. E aí o texto diz: nós cremos que a palavra de Deus mostra vastos exemplos indicadores de legitimidade do chamado de Deus aos homens, cristãos e não cristãos, para o exercício dessa função importante na sociedade. E aí o que nós podemos ver dessa ideia de vocação para a vida pública? Segundo as Escrituras, Deus vocaciona as autoridades civis. Então aqui está falando a respeito de que é Deus quem chama, né? Então existe essa vocação legítima, Deus chamando algumas pessoas para isso. O envolver-se com a vida pública não é uma rebeldia, não é um pecado, não é algo ilegítimo, pelo contrário, Deus mesmo se agrada e deseja isso. A vida pública, né, ou a política não são invencionice de homens, mas provisão divina para a preservação, segurança, paz e exercício de justiça no corpo social, diz aqui um trecho. Mais à frente diz: segundo as Escrituras, Deus usou servos seus como autoridades civis, e aqui nós temos vários exemplos, né? Que exemplo Deus usou na vida política para abençoar o seu povo? Vou te dar 3 segundos para você comentar aqui embaixo qual foi. Tem um monte, né? Vamos lá. José no Egito. José foi o primeiro exemplo que eu pensei, né? E é o primeiro citado aqui. Daniel, na Babilônia, né? Muito marcante também, né? Esté, na Pérsia. E aí nós temos os próprios exemplos no povo de Deus, uma vez que no Antigo Testamento nós tínhamos uma teocracia, né? E os reis eram ali ungidos pelo próprio Deus, né? E aqui cita Davi, Salomão, Ezequias, né? Então nós temos bons exemplos de servos de Deus usados na política, né? Em alguns casos, Deus os colocou em tais funções para a preservação do seu povo. Em outras situações, Deus concedeu esses dons específicos para testemunho de sua grandeza e bondade. Então, nós temos aí propósitos diversos, né? E aí o terceiro e o último ponto, é o último já? Deixa eu ver. Terceiro e último categoria aqui, né, de comentário, diz respeito ao aspecto de sal e luz da terra, ética na política dos cidadãos em geral. Então, o que significa sal e luz? Se a gente olhar lá no texto de Mateus, no capítulo 5, né, quando o Senhor Jesus ele fala sobre sal e luz, em ambos os casos, ele está falando sobre como a gente se envolve com os outros, né? No caso do sal, ele fala de sermos diferentes, né? E por sermos diferentes, nós preservamos. O texto fala que se o sal vier a ser insípido, que valor tem? Ou seja, se ele perde certas características próprias do que é sal, ele perde o seu valor. Então isso se refere a nós como cristãos. Nós precisamos ser santos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus mesmo, de honestidade, de dedicação, de zelo, de justiça e de amor, né? É isso que nós somos como cristãos. Então nós precisamos ter essa separação, nós não nos envolvemos
com a maldade e a pecaminosidade desse mundo. Porém, quando ele fala sobre luz, ele diz o seguinte, né, que não se pega uma lamparina, por exemplo, e esconde ali debaixo do velador, né, escondido debaixo da mesa em uma caixa, se coloca no alto para iluminar todos. Então aí o princípio é diferente, não se esconde, mas se envolve, né? Nós como cristãos, nós não somos chamados para vivermos isoladamente, nós somos chamados para nos relacionarmos, para dar testemunho da verdade, e isso é o que significa sermos luz, né? Portanto, existem essas duas coisas que são dois lados de uma mesma moeda. Qual é a moeda? A moeda é sobre o nosso relacionamento neste mundo. E o que diz esses dois lados? De um lado diz, sede santo, né? Não se envolva, não se manche com a pecaminosidade desse mundo. E do outro lado, o que diz? Se envolva, né? Mostre presente, faça diferença no seu meio. Então, o cristão não é chamado para se isolar, né? Então, é bem interessante esse aspecto, né? E aí, seguindo um pouco mais aqui, nesse trecho é citado alguns pensadores da área política, né? É citado aqui Karl Schmitt, não sei como pronuncia, jurista alemão, que fala sobre como existe uma excelência do Estado que governa tudo, né? O mundo é o Estado. Ele cita aqui um resumo do Carl Schmitt e cita também um filósofo que é o Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo que identificou na atualidade o ambiente que chamou de modernidade líquida, que diz respeito à instabilidade, né? O que se conhece hoje, amanhã já muda em termos estruturais e aí fica difícil até para a gente discernir o que é realmente o Estado, né? E aí levanta aqui a seguinte pergunta. Diante desse quadro de fragilização das instituições, seus princípios e valores, o que de duradouro pode ser estabelecido como ética, moral e política? Descumprir leis é uma característica da atualidade. Desde que eu não prejudique alguém, não há problema em burlar a norma, é o que dizem. E aí, até que ponto a gente deve seguir ou não essas leis do Estado, né? E aí o que se segue aqui é um incentivo para a gente se envolver, né? Em relação aos nossos direitos, em relação à nossa influência cristã, a não apatia quanto ao que acontece na sociedade, né? E aí é pensar, porque nós, como cristãos, nós temos um referencial da Bíblia Sagrada e isso precisa estar presente em meio à sociedade, né? Em um trecho mais à frente diz assim: cidadãos e agentes públicos que tenham princípios e valores éticos interiorizados não dependem de normas jurídicas para realizarem corretamente o que deles é esperado. Então, assim, ainda que exista regras e leis para reger a boa prática, né, e o bem viver ali, daquilo que é justo, o cristão ele está para além disso, né? Ele não depende disso para viver de maneira correta. Eu achei isso interessante. E aí, já quase concluindo, ele diz assim: paralelamente, cada um de nós, cidadãos, tem uma responsabilidade perante o Estado brasileiro, a qual consiste em participar do processo eleitoral, sendo o voto obrigatório. Então, há essa responsabilidade, né? No entanto, verifica-se um baixo acompanhamento do desempenho dos agentes políticos conduzidos por nós eleitores quando estão nos cargos de representação ou de governo. Ou seja, a gente tem o dever de votar, mas tem gente que vota e depois nem sabe o que aconteceu com o político que votou, como é que ele tem vivido, se ele cumpre suas promessas, se ele tem governado bem ou agido bem dentro do que compete ao seu cargo, né? E aí a carta pastoral diz: esta é uma das deficiências do sistema político do Brasil, do nosso país, né? Então qual é a deficiência? A deficiência é do povo. Se o poder emana do povo, a deficiência emana do povo também, que é o quê? Votar sem acompanhar. Um grande envolvimento no período de eleição e um pouco envolvimento, um baixo envolvimento, um desinteresse, né, no dia a dia em relação aos políticos, né? E aí, qual é a ética na prática dos cristãos? Destaca aqui novamente
deve ser um dever inarredável que de cada crente o participar dos acontecimentos do seu tempo como um cidadão, sempre considerando suas dimensões de sua existência. Então, o cristão, ele precisa se envolver na sociedade, né? Ele é um cidadão da pátria celestial, mas ele também é um cidadão neste mundo e ele precisa se envolver, né? A cada cristão está confiada a missão de ser um embaixador no reino de Deus e de sua forma perfeita de governar o mundo. Isso só se efetiva mediante uma atuação verdadeiramente compromissada com Deus, na doutrina e na prática, e com os propósitos revelados nas Escrituras. Então, isso pesa muito, por exemplo, para os candidatos cristãos, né? Você que é um candidato a presidente cristão, né? Você que é um vereador cristão, né? Um governador cristão, um juiz cristão, enfim. Ali onde você está, lembrar que você governa para todos e não somente para os cristãos, mas lembrar que você presta contas a Deus e ali você deve fazer a diferença em seu meio. E assim todos nós, né? Todos nós. Então, nós não deixamos de existir nesse mundo, nós não deixamos de ser cidadãos desse mundo, né? Ainda que a pátria celestial seja o mais importante, né? Neste mundo a gente marca, a gente dá testemunho, né? Na nossa vida da presença de Cristo no dia a dia, né? É absolutamente contrassensual ou um disparate a situação em que um cristão ativo, participante da vida política, esteja envolvida com as, lamentavelmente, muito conhecidas práticas de crimes de corrupção ativa ou passiva, irresponsabilidade fiscal, desprezo da função pública e outras mazelas. Então, não deve acontecer isso, não deve ser dessa forma. E aí, mais à frente, já quase finalizando, diz assim: no direito ao voto há uma oportunidade preciosa de cada crente em Jesus Cristo manifestar sua opinião sobre os rumos que a sociedade deve tomar, né? Aquela ênfase que eu falei sobre os votos, né? Assim, cada voto tem de ser valorizado e o ato de votar tem de ser considerado uma oportunidade de apresentar, como portador da mensagem divina e ciente do papel de testemunha da graça divina, a posição do servo de Deus a respeito dos assuntos inerentes à sociedade de seu tempo, né? Então, como a gente se envolve com o nosso voto deve ser, e aí cada cristão, como cidadão, né, deve entender, interpretar corretamente e exercer, assim, o seu papel manifestando a mensagem divina, né? Achei bem forte essa parte. E aí já caminha para a conclusão da carta de ética pastoral. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso, né? A carta é uma carta simples, é bem simples, né? Trata ali de princípios básicos, mas eu achei muito pertinente, eu creio ser muito útil, por exemplo, para ser um referencial, principalmente para quem tem dificuldade de entender como é que o cristão se relaciona com política, né? Acha que política é uma coisa rejeitável, né? Demonizada, é coisa de ímpio e não deve se envolver, mas ao mesmo tempo eu creio que dá um equilíbrio para aqueles que veem a política como um tudo na vida, né? Como sendo ali a sua salvação, como sendo a solução de seus problemas, né? Então, nesse sentido, acho que a carta pastoral ela traz um equilíbrio, mostrando que quem é que manda, que é Deus, mas mostrando também a maldade do homem que está em mim como eleitor, mas também lá para quem está no poder, mas de certa forma como há também a graça de Deus que faz a diferença, mesmo havendo pecadores, né, no meio dessa instituição que foi estabelecida por Deus. Deus abençoa com dons aos homens, até mesmo homens ímpios, para um melhor envolvimento como sociedade, né? Então, eu achei bem interessante. O que você achou, né? Gostei de comentar aqui brevemente, talvez não tão brevemente, essa carta pastoral e deixei nos comentários a sua opinião a respeito disso. Se você
tiver interesse de ter acesso a essa carta pastoral, eu vou tentar deixar o link aqui. Eu creio ser possível. Se eu não conseguir deixar o link da carta pastoral, eu vou deixar o link para o site do iCalvinos, que é o sistema de documentos da IPB, né, onde se organiza essa parte mais executiva de documentos, e lá você pode pesquisar pelo número de documentos. Você pode pesquisar pelo documento 219, referente a 2022, ou o protocolo 208, também referente a 2022, tá? Bom, são essas as referências. Aguardo aí os seus comentários para a gente ir interagindo. Até um próximo vídeo e tchau!